Nesta aula eu vou ensinar vocês como fazer a identificação de CIs da placa de celular. Muitos têm dificuldades em fazer a identificação dos CIs, saber qual que é a sua função, entre outros componentes SMD sem ser os CIs. Primeira dica que eu dou, que já venho falando para vocês, quando você pega uma placa de celular que você nunca pegou ela, nunca viu antes, você não tem uma noção de como que funciona o circuito, o esquema dela, o que você tem que fazer? Primeira coisa, procurar o manual do serviço e esquema elétrico da placa, porque através dele você vai saber a identificação dos componentes, o código dos componentes, e aí você consegue iniciar a sua análise. Ah, professor, e onde que eu consigo manuais de serviço e esquema? Já procurei na internet e não achei. Você consegue em fóruns. Então existem diversos fóruns na internet. Nós temos o Fórum André Cisp, onde nós já temos um excelente banco de dados. E ao final do curso, no último módulo, nós vamos falar sobre o suporte que é dado pelo fórum. Como que funciona, como você se cadastrar, como você tirar as dúvidas, como você fazer a solicitação do esquema, como procurar um esquema. Então no último módulo nós vamos passar todos os detalhes do fórum, que é por lá que é tirado as dúvidas, ok? Então eu baixei esse esquema no fórum André Cisp, eu imprimi duas páginas dele, que é a página 96, que mostra esse lado aqui da placa, e a página 99, que mostra o outro lado. Nessa página, ela vai mostrar aí os principais circuitos da placa, ok? Página 96 e 99. Em outras páginas, você também localiza aí partes desse circuito e você consegue fazer a identificação dos componentes, entre outros, como eu mostrei para vocês, como saber o valor de um resistor, de um capacitor, de um indutor, de um diodo. Você vai encontrar tudo isso no esquema. Então, o esquema ele serve para você estudar, ver o troubleshoot, que é os primeiros passos que você tem que fazer de acordo com o tipo de defeito. O aparelho não liga, está com problema na parte de gerenciamento de antena, na parte do transceiver, parte de áudio, receiver, GPS, Wi-Fi, rádio, Bluetooth, enfim, aí tem o passo a passo, os componentes que você tem que ir lá, testar a tensão ou sinais e quais são os valores que vocês vão encontrar. E o esquema elétrico, manual de serviço, a primeira vez que vocês pegarem de um aparelho novo, vocês vão ter dificuldade no início. Mas se vocês seguirem todo o passo a passo que foi mostrado nas aulas anteriores, vocês vão começar a se familiarizar com isso e cada vez fica mais fácil quando você pega um esquema para fazer análise ou uma parte do troubleshoot que você está seguindo ali os passos que o manual indica para vocês. Então vamos lá, nós temos essa placa aqui e nós temos esse componente grandão aqui, o nosso MSM, aqui identificado como U2100 e U3100, que aqui ele tem várias funções dentro dele. Esse aqui é o nosso processador e memória RAM também, como vocês viram lá na parte de diagrama em blocos, processador e memória RAM embutido aí no mesmo componente, memória de 3 GB. Aqui do lado nós temos o U4200, que é o nosso Power Manager, responsável aí pelo gerenciamento de tensões. Aqui acima nós temos mais dois componentes, como podemos ver aqui do lado, que é responsável pelo Wi-Fi e Bluetooth. Então, problemas relacionados ao Wi-Fi e Bluetooth, você sabe que é esse o componente. Se necessitar fazer uma ressolda, se ele tiver com uma fuga de corrente esquentando, necessitar fazer a troca ou testar em volta dele. No caso, os capacitores, você dá atenção, não achou problema em capacitores, os indutores e depois os resistores. Vamos lá, então nós verificamos aqui que é o processador, Power Manager e dois CIs aqui que trabalham na parte de Bluetooth, Wi-Fi e rádio também. Aqui em cima ele vai falar, mas não são CIs, né? Aqui do lado direito, esse U3200 eMMC é uma memória interna de 32 GB, que nós já verificamos lá na parte do diagrama em blocos. E toda essa parte aqui, ó, é a parte do transceiver, a parte de gerenciamento de redes das operadoras aí. GSM, WCDMA, LTE, parte de RX e RX. Toda essa parte aqui, ó, todos esses CIs e esses componentes
Tá vendo? Nós temos aí vários CIs, muitos componentes, e lá na parte do troubleshoot são várias páginas mostrando os pontos que vocês têm que verificar quando vocês têm um problema aí relacionado a redes, ok? Então nessa primeira página nós conseguimos identificar aí, né, que aqui desse lado da placa está o Power Manage, aqui o processador, aqui a parte de gerenciamento de redes, aqui a memória interna de armazenamento e aqui a parte do Wi-Fi e Bluetooth. Do outro lado da placa nós temos mais uns componentes. Aqui é o SIM card, o cartão de chip, né, o SIM SD. Aqui nós temos o U4100, o Power Manage, gerenciamento de energia. Nós temos aqui um CI que é o girosensor do giroscópio. Conforme você gira a tela, ele modifica a imagem, né, para ficar na horizontal ou vertical, conforme você gira o aparelho celular. Aqui nós temos de áudio, esse aqui, ó, o 6200. Aqui no caso ele está falando do microfone, né? Aqui um CI, ó, do display, responsável pelo display. Aqui a parte de RF, gerenciamento de redes também, que está com uma blindagem, né? Você precisa retirar essa blindagem para testar essa parte do circuito. Então praticamente é isso. Então esses são os CIs principais da placa. E para você fazer a identificação, você procura aí no esquema elétrico essa parte do layout da PCB. Diagrama em blocos, ele vai falar quem é quem, e em partes do circuito você vai analisando, você vai tendo a identificação que parte que é do transceiver, receiver, processador, memória, Power Manage, Wi-Fi, Bluetooth, rádio, GPS e assim por diante, ok? Então, até a próxima aula.